técnico da Coreia do Sul tentou fazer revolução e fracassou no Cruzeiro. Nesta segunda-feira, a seleção brasileira entra em campo para enfrentar a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, às 16 horas, no estádio 974. Do outro lado, está uma equipe comandada pelo português Paulo Bento, que em 2016 teve uma passagem pelo Brasil. Foram somente 75 dias à frente do Cruzeiro, período em que o treinador acumulou problemas dentro e fora do clube e foi demitido com o time na 18ª colocação do Brasileirão. O All Sport foi atrás de explicações para o fracasso do treinador da seleção sul-coreana nos quase 3 meses trabalhando no futebol brasileiro. Treinos bons, relacionamento ruim. Todos que trabalharam com Paulo Bento no Cruzeiro, entre maio e julho de 2016, apontam a qualidade no treino como o grande diferencial do treinador. Atividades intensas e diferentes do que os atletas estavam habituados, em comparação com técnicos brasileiros. Bento trouxe para o Cruzeiro o que se fazia na Europa e, alguns anos depois, passou a ser padrão também no futebol brasileiro. Equipes intensas, que fazem pressão na saída de bola do adversário e jogam com a linha defensiva alta. Se os treinos deram motivos de elogio, o relacionamento não era dos melhores, especialmente com os medalhões. Bento não teve receio nenhum ao barrar nomes como Léo, Manuel, Bruno Rodrigo e Ariel Cabral, para colocar alguns garotos da base celeste. Ele também irritou os jogadores com a mudança nos horários dos treinamentos. As atividades eram sempre pela manhã e com obrigação de todos se apresentarem até às 8 horas. Não só com atletas, mas com outros profissionais do clube não havia um relacionamento que não fosse profissional. Paulo se fechou com a comissão técnica que trouxe de Portugal. O treinador chegou com os auxiliares Sérgio Costa e Ricardo Pérez, o preparador físico Pedro Pereira e o observador técnico Vitor Silvestre. A falta de abertura para membros do clube foi o motivo da demissão de Geraldo Delamore, então auxiliar da comissão fixa do Cruzeiro, e que causou uma das crises em que ele enfrentou no Brasil. Linha defensa alta vira alvo das críticas. Paulo Bento comandou o Cruzeiro em 17 oportunidades e o aproveitamento não foi nada bom, foi de apenas 41% dos pontos disputados. Em 17 partidas foram 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. A falta de resultados fez com que a torcida e a imprensa questionassem bastante os métodos do treinador português. O principal alvo das reclamações era o posicionamento avançado da linha defensiva, o que se tornou comum no futebol brasileiro, especialmente após as passagens de Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, era uma novidade em 2016 e não foi bem recebida pelos cruzeirenses. É claro que a falta de resultados pesou muito para que Paulo Bento fosse bastante questionado pela opção por jogar com a linha defensiva alta. Afinal de contas, o Cruzeiro ficou 7 das 15 rodadas, 2 dos 17 jogos foram pela Copa do Brasil, sob o comando do português dentro da zona do rebaixamento. Brigas com a imprensa. A falta de resultados positivos, a pressão pela colocação ruim no Campeonato Brasileiro e a expectativa não atendida por Paulo Bento deixaram cada vez quentes as coletivas do então treinador do Cruzeiro. O português não gostava de algumas perguntas ou até mesmo do tom de voz do repórter. Não foi uma ou nem foram 2 vezes que ele teve problemas com jornalistas brasileiros. Sempre acompanhado dos demais portugueses da comissão técnica, as entrevistas de Paulo Bento costumavam ser tensas. Paulo Bento custou cerca de 5 milhões de reais ao Cruzeiro. Paulo Bento ficou nem 3 meses na Copa da Raposa. A rápida passagem do treinador